Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho trazer para vocês mais uma história da autora Tess Robert, Sob Sua Proteção. Então, bora lá! Hoje trago para vocês, então, mais uma história da Tess Robert, que se chama Sobre Sua Proteção, de 132 páginas. É curto, mas tem muito acontecimento. Aqui nós vamos conhecer April, que, cara, a April é aquela estabanada ao extremo. De tropeçar no próprio pé, de sair chutando móvel, de sair chutando porta. Gente, ela é hilária. Ela é aquela uma, assim, que ninguém consegue ficar perto dela sem pensar que vai acontecer um desastre. Ela perdeu o seu irmão, que era da polícia, que era um policial, e como ela e ele eram gêmeos muito parecidos, então ela entende que após a morte do seu irmão, os seus pais meio que se afastaram dela. Porque como ela mesma diz, né, cada vez que ela se olha no espelho, ela enxerga o irmão dela. E é muito doloroso para eles saber que ele não está mais entre eles, sendo que é uma família muito unida. Ela tem a irmã dela, que é casada com um cara que ela acha muito cretino, porque o cara vive pegando no pé dela. E ela tem uma paixão pelo seu vizinho, que é um detetive, que é o Kane. O Kane, gente, ele sempre foi ali a paixão dela. Ela foi embora estudar e quando ela estava fora, ela descobriu que ele ia se casar. Para ela foi um baque, foi um choque. Mas ela falou, vou fazer o quê, né? Se ele nunca me viu, se ele nunca me enxergou, então vida que segue. Só que quando ela retorna novamente, depois dos seus estudos, ela descobre que ele não está mais casado. E aí ela fica, né, novamente querendo ter um jeito de se aproximar dele, pelo menos ficar perto dele. Eles são amigos desde longas datas, porque ele era amigo do seu irmão, juntamente com o Jacob, que é apaixonado por ela, e ela até tentou um romance com o Jacob, mas não deu certo, porque ela ficou ali com medo que acabasse a amizade entre eles, né? Mas já com o Kane, ela não tem esse medo não, gente, porque se ele quiser, ela quer. Um certo dia, o Kane acaba pedindo para que ela possa se passar por sua namorada, porque ele vai encontrar os amigos, aí automaticamente eles vão ficar enchendo o saco, né? Porque depois da ex dele, ele nunca mais teve mais mulher assim fixa, enfim. Então ele acaba fazendo essa proposta e ela, óbvio que ela aceita, porque é o momento ali que ela tem para tirar uma casquinha, uma lasquinha, porque ela fica pensando, né, se eu vou ter que fingir, então quando nós estivermos junto de outras pessoas, ele terá que me agarrar, ele terá que me beijar. E é aí que eu vou me aproveitar da situação. Eles vão então nesse primeiro encontro com os amigos, onde o Jacob está ali, ele não fica muito feliz com o que ele vê. Só, gente, que é aquela situação, né? Na vida dela nem tudo é fácil, nem tudo é lindo, nem tudo é flores. Então, ela está em casa, aguardando o Kane para uma segunda, terceira saída, porque depois daquele primeiro encontro, eles fazem vários encontros de casais realmente muito bonitinho. Indo no cinema, conversando, então é muito bonita a interação entre eles. Só que o Jacob, ele não está muito feliz, então ele arma, né, gente? Ele vai até a casa dela e ali ele fala que não vai aceitar isso, que quer ela, blá, 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 aquela história toda, e ele acaba agarrando ela e beijando ela, aquele beijo desentupipia. Mesmo que ela não corresponda, a porta se abre e o Kane vê aquela cena. Gente, ele fica louco da vida e ele acaba meio que se afastando dela. Ela fica sem saber dele por 2 semanas. Só que mais pra frente nós vamos descobrir o porquê que ele ficou 2 semanas longe. Não é porque ele quis, entendeu? Não é porque ele fez aquilo de propósito com ela. Não, ele até queria conversar com ela. Mas houve algo ali que fez com que ele ficasse afastado 2 semanas, levando ela à loucura, levando ela a ficar com muita raiva dele e assim decidindo sair com outro cara. Mas como na vida dela, como eu disse pra vocês, não é nada fácil, ela só se mete em confusão, esse cara que ela resolveu sair, que ela conhecia um pouco dele, ele era, gente, um cara envolvido com coisas erradas. E ele acabou indo com ela em um local onde ali ela presenciou um acontecimento que fez com que ela ficasse na mira desses bandidos. O cara que estava com ela foi morto e ela só não morreu porque ela conseguiu fugir a tempo. Mas ali, não, que ela estava fugindo desesperada e o cara correndo atrás dela e dizendo que ia pegar ela, ela acaba se esbarrando em Kane.
Ali tem um acontecimento assim, muito de filme mesmo, onde ele acaba trocando tiros. Mas mesmo ele trocando tiros, mesmo ela indo na delegacia, contando ali toda a situação, no qual eles não perguntam o que ela viu, só perguntam o que ela estava fazendo ali, então ninguém acredita que ela está correndo um grande risco. Porque afinal de contas, os caras que estavam atrás dela foram mortos. E ela fica com a sensação que está sendo observada, ela fica com a sensação de que aquilo não vai acabar bem, mas ninguém dá atenção a ela. Até que um dia ela acaba novamente sofrendo um atentado e nesse momento o Kane está com ela e aí todos passam a acreditar que realmente aquela situação não foi tão simples assim. E aí ela acaba contando para o Kane o que foi que ela viu, o que foi que ela presenciou. E aí sim ele começa a cuidar dela, começa a protegê-la. Só que eles ainda estão um pouco assim, porque ele acredita que aquele beijo foi intencional. Ele nem conversou com ela sobre aquele beijo. Ele acredita que ela estava beijando com aquele outro e em vários momentos ele acaba atacando ela, ofendendo ela por conta disso. E ela ainda não percebeu que ele está apaixonado por ela. Então ela não consegue entender o motivo dele estar fazendo isso. O Jacob, por sua vez, ele não dá, gente, espaço não. Ele sempre tá ali querendo ficar perto dela, ele tá sempre ali tirando sarrinho do Kane, porque sabe que eles não estão mais juntos. E vão acontecendo muitas coisas. No decorrer da história, ela descobre quem é a ex-mulher do Kane. E não é, gente, nada mais, nada menos do que a sua chefe na delegacia. Sim, ela ainda está acima dele. E é óbvio que mesmo ela se casando com ele, sabendo que ele era apaixonado por outra mulher, ela não aceitou o fim do relacionamento. Então ela, sempre que pode, ela dá um jeito de tentar afastar ele da April. E a April fica muito louca da vida. Em vários momentos, as duas quase se pegam ali e aí eles têm que ficar separando, porque, gente, ela fica muito revoltada com aquela mulher dando em cima dele, na cara dela, com aquela mulher desfazendo dela. E a história vai se desenrolando, acontece muita coisa nesse meio período entre ele e ela, alguns agarros, alguns beijos, algumas coisas, algumas carícias. Também o Jacob aprontando muito ali para tentar separar. Até que chega um momento onde eles acabam conseguindo pegar todos esses envolvidos, que o negócio é mais feio do que eles imaginavam. E aí sim, agora ela está livre para viver a vida dela e sem o Kane, porque todo mundo acredita que agora não tem mais porquê, né, eles ficarem ali juntos. E aí que vem a bomba da história. Sim, porque ele decide que vai ficar com ela, decide que não vai largá-la por nada desse mundo. Só que tem outra situação, porque tem alguma coisa envolvendo a morte do irmão dela que vem à tona. E aí ela fica com raiva, ela meio que culpa ele no primeiro momento por aquela situação, e ele entende, porque ele também está com raiva, porque ele acaba descobrindo também algo sobre a morte do melhor amigo que ele não sabia, e ele se sentiu mal com isso. Aí eles têm um período ali no que ele tem que fazer ela se acalmar, com que ele tem que fazer ela voltar à razão. Então é muito interessante todo esse desenrolar. Ela tem, aí tem uma passagem de tempo no qual a gente vai descobrir mais algumas coisas. E interessante que no final a gente descobre que quem é romântico, que quem quer as coisas certinho, que quem quer realmente fazer tudo como manda o figurino é ele, porque por ela, gente, ela pula todas as etapas, ela não tá aí com nada, ela só pensa nele e só quer ele. Tem muita comédia nessa história e uma coisa que eu achei muito hilária foi a forma que o pai dela viu toda a relação dela quando ela contou que estava com Kane. Porque o pai dela, ele quer muito ser avô. E já que a primeira filha não está muito empenhada nisso, então ele vê a oportunidade ali com a April. Então ele acaba falando com a April, juntamente com Kane, os dois juntos, que não é mais para usar pílula, não é para usar outro método anticonceptivo, porque ele quer neto. Gente, ela fica roxa de vergonha. Ela fica roxa de vergonha, porque é onde se viu um pai falar isso para a filha na frente do namorado. Nossa, ela fica roxa de vergonha, ela fala, não, gente, não falta mais nada na minha vida. Então, é uma história que vem trazer muita comédia, traz um pouco de ação, traz romantismo, e eu acredito que você vai gostar muito desse casal, de toda a história, de todo o enredo. Eu confesso pra vocês
que em relação ao Jacob, teve alguns momentos que eu acreditei que ele estava envolvido na morte do irmão dela, que também era amigo dele. Eu não sei porquê, mas eu fiquei com essa sensação. E eu fui até o final querendo descobrir que ele era um cretino. Mas não foi isso que aconteceu. Talvez, para minha visão, teria sido mais legal se ele tivesse o rabo preso com alguma coisa, se ele fosse de repente um mau caráter. Porque ele, no final, ele era apaixonado pela April, que não era apaixonada por ele, e ele sofreu muito com isso, sofreu muito em ter que ver ela com outro homem. Então, talvez se ele fosse um cara mau, né, um cara que tivesse algo a esconder, talvez eu não teria ficado assim com tanta pena dele. Porque teve alguns momentos que eu fiquei em dúvida se eu queria que ele ficasse com ela, né? Ou se aparecesse ali alguém muito bacana pra ele. Eu fiquei meio em dúvida nos sentimentos que eu tive com ele quando eu descobri que ele não era, assim, um cara ruim. Que ele só era um cara apaixonado e que queria a mulher do lado dele. Que não aconteceu. Então, eu queria. Então, assim, né? A gente não pode ter tudo que a gente quer. Então, eu vou deixar vocês com mais essa história, que eu acredito que vocês vão gostar muito, da autora Tess Robert. E eu só tenho a agradecer muito a companhia de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima!